Saudações, meus amigos vascaínos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e vamos repercutir mais um vídeo que eu separei para vocês do canal SBT Rio Esportes, que a gente sempre vai trazer, pessoal, os melhores cortes para vocês dos melhores programas. E o Vasco entra em campo hoje contra o Red Bull Bragantino e tá escalado. Pedrosa trouxe a escalação aí, reviravolta na escalação. Payet ainda continua desfalcado o time, então Ramon Dias vai ter que dar o seu melhor, jogar com os seus melhores jogadores que tem. Enfim, pessoal, vai para cima do Red Bull Bragantino, garantindo aí a invencibilidade ainda, mais 3 pontos, que ganhou aí o primeiro jogo contra o Grêmio. E bora pro vídeo, pessoal. Mas antes, dê aquela moralzinha aí, se inscrevendo no canal. Se possível, deixa o seu like e também deixa o seu comentário. O meu palpite é 3-1. Tá bom? Fora o baile, porque o Bragantino não tá essas coisas não. E o Vasco tá na prateleira aí, um pouquinho mais alta aí. Mais alta aí, se possível, da tabela, que vai brigar na parte de cima aí do Campeonato Brasileiro. E bora pro vídeo, pessoal. 100% de aproveitamento, olha o que eu tô falando. 100% de aproveitamento Tênis nesse da Vitória. início do Brasileiro. Ah, voltou. Começou! Mas Isso ele- não deu certo. Deu sim. Não deu. Como que não deu Não, certo? parou de dar quando ele começou a ficar metido e parou de colocar o tênis já na falei, sorte. Qual era o Pra ter objetivo? tênis da sorte, você tem que ter sorte. Eu porque fui- tênis não é barato. Eu pô. fui com... isso é verdade. Sorte não foi, velho. Muito Dizem que é trabalho. sorte, né? Vai ficar bolado, porque sorte nunca foi, entendeu? Meu Deus do céu. E tem Payet cada vez mais próximo do retorno. Isso é sorte também, porque o Payet... Cadê? Roda VT. O reencontro dos dois times, mas agora em local diferente. Bragantino e Vasco se enfrentam depois da partida que mexeu com os ânimos dos vascaínos quando garantiu a permanência do clube na Série A no ano passado. Desta vez, a equipe de São Januário não terá Payet em campo, mas começou o campeonato vencendo. A recuperação do francês tem evoluído bem e ele pode voltar antes do previsto. Porém, diante do Massa Bruta, o jogador nem sequer viajou. A tendência é que Ramon Dias mantenha a mesma equipe que venceu o Grêmio em casa, com a mudança apenas em relação a Medel, que foi para o Chile resolver problemas familiares. O tempo que ficou parado ajudou o Vasco a voltar diferente no primeiro jogo e quer repetir diante do Bragantino, que vem para a disputa com muitos problemas de lesão. Ao longo da história, Vasco e Bragantino se enfrentaram 19 vezes e o time carioca leva vantagem, com 7 vitórias contra apenas 2 dos paulistas. Os outros 10 confrontos terminaram empatados. O Vasco vem confiante e se acertando para melhorar pontos principais que farão mudar a cara do time na temporada. E seguir trilhando o caminho das vitórias e já começando hoje fora de casa. Já tem Fluminense, a chuva que atrasou um pouco, eu fiquei brava, que eu tava já com sono, mas eu não Idem. consegui parar de assistir aquele jogo é eterno. Porque um jogo é eterno. Mas um jogo bom de se Bom, ver, muito né? bom. O Bahia tem um time bem... Arrumado. Meio Olha, campo de qualidade. mas vai dar trabalho esse time do Bahia nesse Campeonato Brasileiro, hein? Mas a gente já vai entender o que aconteceu com o Fluminense. Ô, Pedrosa, tem escalação pra hoje do Vasco da Gama? Tem sim. Como a gente já trouxe ontem, o Medel não vai jogar porque voltou ao Rio de Janeiro e não viajou com a delegação. Volta para a lista de relacionados o Zé Gabriel também, como a gente trouxe também, estava com problema no muscular no adutor. E aí o Vasco da Gama deve repetir a formação, só que com o João Vitor na vaga do Medel. Então Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo e na esquerda o Lucas Piton. Meio campo novamente Esforza, Matheus Carvalho, que foi o melhor da partida contra o Grêmio, e o Galdame. Lá na frente o Rossi na direita, David na esquerda e no ataque o Verratti, o Pirata. Eu assisti ao jogo do Vasco e já começou a dar uma certa... E aí eu tenho um vascaíno em casa, né? Uma certa alegria de ver o Cocão com o Esforza ali, né? Que foram, como o Pedrosa trouxe aí, os 2 destaques da última partida do Vasco. E foi uma lacuna que aconteceu muito no final da última temporada. O Vasco ficar buscando essa região para conseguir colocar os seus jogadores. O Zé Gabriel, ora, fazia boas partidas, foi um jogador muito importante, mas às vezes tinha uma irregularidade, na verdade tinha uma irregularidade muito grande. E aí o Vasco está começando a entender que essas peças estão funcionando, Vene Casagrande. E é justamente um joguinho uma- só, né? Mas já dá para abrir um sorriso, pô. Não, tem que abrir o sorriso, até porque, como o Pedrosa mencionou, o Matheus Carvalho, que é conhecido também como Matheus Cocão, foi o melhor em campo na vitória diante do Grêmio. Ele E gosta de ser chamado assim? Não, Ele não liga não, Tá Fernando. bom, Todo porque eu mundo tô brinca chamando, com ele. tá Ele bom. zero liga, zero liga. É isso. Então, enfim, Matheus Carvalho, Matheus Cocão fez uma grande partida e é justamente uma posição, Fernandinha, que o Vasco está tentando reforçar há muito tempo.
tentou o Marlon Freitas, o Botafogo tentou vários jogadores, como o Pedrosa trouxe aí ao longo dos últimos dias, e contratou o Hugo Moura. Vai brigar por uma vaga no time titular com o Matheus Carvalho. Então, quem tende a ganhar, é sempre aquilo que eu falo, quando você qualifica o seu elenco, quem ganha é o time, porque os jogadores, obviamente, eles vão brigar no dia a dia, nos treinamentos, pela vaga de O titular. Hugo chega pronto? Eu Vocês não sei, sabem olha, disso? Pronto, ele já vinha fisicamente. jogando. Agora, Não, pronto, eu eu sou, digo cara, é isso, eu pra sou um brigar. cara que acompanhei muito o Hugo Moura de perto nos tempos de Flamengo. Na minha opinião, não chega para ser titular nesse time do Vasco da Gama, não. Chega para brigar por uma vaga titular. Não é aquele atleta que você fala assim, não, com certeza vai ser titular. Embora seja um investimento alto de 10 milhões de reais, mas na minha opinião não chega como titular. Vê se tá certo aqui. Ah. Esforza, hoje, Zé Gabriel, E Hugo Hugo. Moura. É isso aí. É nessa ordem, né? Teoricamente, Esforza sim. fez um bom jogo, chegou pra isso. Sim. Zé Gabriel perdeu o espaço porque ficou afastado. Mas Exato. até então era o dono da vaga. E aí o Hugo chega numa terceira opção Sim. aí, né? O que aconteceu com o Vasco no Campeonato Carioca, Fernando, ele ligou um sinal de alerta e de medo no torcedor que é completamente natural. Não é normal você perder para o Nova Iguaçu. Mas, por exemplo, tem vários atletas que já estavam crescendo de rendimento, o Matheus Cocão é um deles, e o próprio Esforza. A gente tem que lembrar aqui que o Esforza é um jogador de 22 anos que foi comprado do New Old Boys, que já era titular no Campeonato Argentino, que já tinha sequência, que faz parte da seleção sub-23 da Argentina. É um jogador de qualidade, um jogador que realmente tem potencial. Não é qualquer atleta e não à toa o Vasco gastou 25 milhões de reais nele. Ele vai jogar todas as partidas bem? Claro que não. É um garoto, vai se adaptar ainda ao futebol brasileiro. Mas qualidade ele sempre teve. Então, por isso, na minha visão, hoje ele é o dono da vaga e o Hugo chega para disputar junto com o Esforza e também o Zé Gabriel. E aí o Carioca serve também pra isso, né, Vini Casagrande? Pra você começar a entender o que te falta. Pode, às vezes, ser tudo muito na lupa. Não só o bom como o ruim, né? Tipo assim, eu tô muito bem, olha só, vou começar a temporada muito bem. Aí tu chega no Brasileiro, eita, É não isso era aí. meio assim não, tá mais complicado do que eu imaginava. Como também do, meu Deus, terra arrasada. E aí você vê que não é uma terra tão arrasada assim. Não pode ser 8 nem 80. Na verdade, o campeonato regional, não só o campeonato carioca, ele tem que servir de laboratório para todas as equipes da Série A. E é isso, eu acho que você não tem que comemorar muito nem sofrer muito, porque o campeonato regional ele te mostra algumas coisas. Tanto é que no Flamengo, por exemplo, muita gente fala assim, o campeonato carioca enganou. Enganou não, o Tite estava tendo a mesma postura já no campeonato carioca e agora no início do campeonato brasileiro e também no início da Libertadores. Então acho que para o Vasco da Gama mostrou isso também, tanto é que a comissão técnica estava pedindo reforços e agora a diretoria atendeu a ver, repito, como será a atuação de Hugo Moura no Vasco da Gama nessa posição aí que o Vasco estava carente até a contratação dele. Vou fazer um Corte rápido. Vai, ô É Pedrosa. Vamos lá, é muito legal a gente perceber que no primeiro jogo o Ramon Dias e o Emiliano eles deram uma oportunidade para o Ryan na ponta direita e também para o JP Galvão. São dois garotos da base do Vasco, joias, que sempre foram encarados como jogadores realmente de destaque. Mas é muito importante também a gente esclarecer o seguinte. Na semana passada teve uma reunião entre Josh Wanted, que é o dono, o Jorge Wander, que é o dono da 777, e também a comissão técnica, assim como ele conversou com o Pedrinho, entre outros membros do Vasco da Gama. Em nenhum momento foi pedido para que garotos fossem colocados. Eu vi muita gente levantando essa hipótese. Então, isso não aconteceu. Se os garotos estiveram em campo, foi por decisão do Ramon. Ninguém se mete no trabalho do Ramon a esse ponto. Muito pelo contrário. Ele é um grande técnico, é o técnico vencedor de tudo dentro da América do Sul e nunca deixaria alguém externamente interferir no trabalho dele. Uma coisa é você dar uma ideia, mas pedido, isso nunca aconteceu. Ele colocou o Ryan e o JP porque o Ryan e o JP estão desempenhando no treino. O Ryan e o JP estão mostrando que estão prontos para isso. E vale lembrar, só para finalizar, que no ano passado, por que ele tirou os garotos muitas vezes do time titular do Vasco da Gama e da utilização? Porque o Vasco estava numa situação completamente pressionado. Então o Vasco jogava de uma forma que era, não pode perder, não pode perder, não pode perder. Como é que ele coloca os garotos nesse contexto? Não tem como. Agora, num contexto mais favorável, de maior tranquilidade, você tem a oportunidade de fazer um processo de maturação muito mais tranquila e que vai, obviamente, causar aí boas coisas para o Vasco da Gama. Então é isso, né, torcida? Venho trazer para vocês mais uma notícia. Léo Jardim prevê Vasco competitivo no Brasileiro. Briga na parte de cima. Pessoal, não só Léo Jardim, como toda a torcida aí,
planeja brigar na parte de cima, e o Vasco da Gama busca fazer o Campeonato Brasileiro melhor que na temporada passada, quando escapou do rebaixamento somente na última rodada. E o goleiro Léo Jardim afirmou aí que o elenco está focado em fazer uma boa campanha na Série A. Nossa expectativa é muito boa, queremos colocar o Vasco no lugar onde ele merece. A gente sabe que a torcida tem sofrido muito nos últimos anos, inclusive ano passado foi um ano muito difícil, mas a gente de maneira nenhuma queria ter passado por aquilo, disse a Rádio Itatiaia. Nossa mentalidade aí é que ser um time bem competitivo para brigar na parte de cima da tabela e conseguir colocar o Vasco, como eu falei, no lugar onde ele tem que estar, que é sempre brigando por títulos, completou. E o Vasco tem somente o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil para o restante do ano. O objetivo é conseguir uma vaga em alguma competição internacional para 2025. O Cruz Maltino entra em campo aí nesta quarta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, contra o Bragantino em Bragança Paulista. A equipe busca a segunda vitória no Campeonato Brasileiro, já que venceu o Grêmio por 2-1. Pessoal, então vamos acompanhar o jogo de hoje, pessoal. Acompanhar o jogo, pós-jogo, a gente vai transmitir aqui o pós-jogo no canal. Vou pedindo para você que se inscreva, dê essa moralzinha pra gente, deixando o seu like e o seu comentário também. Fique com Deus e vamos para mais uma vitória.